Fala galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Link e esse será mais um vídeo da série Minhas Motos. Nos vídeos passados eu falei da minha primeira e da minha segunda moto, né, que eram mini motos, então a carenadinha e depois uma mini cross. E hoje vamos falar da minha terceira moto que na verdade era um scooter, né, um Piaggio Liberty 50 cilindradas, 2 tempos. E esse scooter eu tive em Roma, né? As primeiras duas motos, que eram as mini motos, eu tive no Brasil. Depois, lá por volta dos meus 14, 15 anos, eu fui morar em Roma, na Itália. E lá, para quem não sabe, a lei é diferente, né? Lá, a partir de 14 anos, você pode pilotar moto de 50 cilindradas, scooter, né? E a partir dos 16 você pode pilotar 125. Nos 18 você pode pilotar até 600 cilindradas. E depois dos 20 ou 21, não me lembro direito, aí libera para qualquer cilindrada, qualquer potência. Então quando eu cheguei lá eu tinha os meus 15 anos, eu já podia pilotar 50 cilindradas, né? E eu fui para lá morar com a minha mãe. Só que a minha mãe, ela sempre foi muito contra a moto, né? Enquanto meu pai sempre incentivou, comprava as motos, sempre me ensinou a andar. Minha mãe sempre teve medo e foi contra. Só que o que acontece? Como lá na Itália já tem essa cultura, né? Praticamente a molecada, quando faz 14 anos, 80% acaba comprando um scooterzinho pra começar a aprender a andar. E também o fato de lá ser tudo muito longe, né? Pelo menos lá onde eu morava, só para mim ir na padaria pegar um pão ou no mercado eu tinha que fazer uns 3 quilômetros, né, para chegar. Para a escola também era mais longe, o ônibus não funcionava muito bem, então a locomoção lá é mais complicada. Até por isso eu acredito que tem essa cultura, né, da molecada de 14 anos poder já pilotar. Bom, o que eu queria mesmo, né, na época era uma moto, né, mas minha mãe, como era contra, decidiu comprar um scooter para mim. E aí veio esse scooter, esse Piaggio Liberty que está aqui na foto. E esse scooter, na minha opinião, foi a que eu mais usei e que mais me marcou, porque veio ali na adolescência e foi a época que eu realmente comecei a pilotar, né? A criar um interesse, uma vontade de explorar os limites, seja da moto que meus, né? Comecei a sentir gosto ali por deitar nas curvas, né? Sentir a aderência dos pneus, tentar fazer freadas cada vez mais fortes e mais perto das curvas. Então foi quando eu considero que eu comecei a pilotar de verdade, sabe? E passei muito tempo com essa moto, andei muito com ela. Foi também com ela que eu comecei a aprender um pouquinho a mexer, né, com motor e tudo mais. Obviamente, molecada de 14, 15 anos com essas motinhos, né? Era o terror, né? Mexia em carburador, trocava cilindro, trocava escapamento. E lá tem um grande mercado, né, para fazer modificações nesses scooters, nessas motinhas pequenas. Tanto é que esse meu scooter mesmo, eu peguei ele, que esses 50 cilindradas, né, por lei, eles vêm com uma limitação de velocidade final. Elas podem chegar até 45, 50 km por hora. Então eles vinham com limitador. Obviamente, sempre que a gente levava ali para fazer a primeira revisão, né, dos 1000 quilômetros, a gente já mandava o mecânico fazer a revisão do que tinha que fazer e tirar esses bloqueios. Tirando esses bloqueios, normalmente as 50 cilindradas 2 tempos chegava ali na sua velocidade de uns 65, 70 por hora. Então eu andei um pouquinho depois que eu tirei esses bloqueios, né, com a moto assim e tal. Começa a ficar fraca, né, com o tempo.
E aí eu resolvi montar um cilindro 70 cilindradas. E aí já a velocidade melhorou. Já subiu lá para os seus 80 por hora. Então eu ganhei aí uns 10, 15 km por hora, né, de velocidade. E depois eu acabei trocando o escape também por um Leo 20. Escape muito conhecido e muito bom, né? Esse escape ele me deu uma grande melhora de final, né? No começo, quando eu montei ele, que eu saí para testar, falei, ué, parecia até que tinha ficado mais fraco de saída, sabe, de arrancada. Assim, no começo ele parecia mais fraco, fiquei até meio chateado. Mas depois, quando chegava nos seus 60 por hora, que parecia que o escape enchia, o motor enchia e começava a berrar, aí ele esticava e chegava lá nos seus 95, 100 por hora. Que para um cinquentinha na mão de um moleque de 15 anos, né, é muita coisa. E é por isso também que lá na Itália acontecia muito acidente, né, com a molecada. Mas graças a Deus nunca aconteceu nada de muito grave comigo. Com essa motinho mesmo eu tive um acidente só. E foi um acidente que um velhinho saiu de uma rua que não dava pra ver, fez uma manobra que não podia fazer, me fechou totalmente. Mesmo sem estar correndo muito, não deu pra parar. Aí eu acertei o paralama da frente dele, né, porque ele estava atravessado assim na pista. Eu tentei desviar, mas se eu desviasse para passar na frente dele, tinha um carro estacionado do outro lado da rua que eu ia dar de frente com o carro. Aí eu tentei vir jogando, frear, mas não deu tempo. E aí eu bati bem em cima da roda dianteira dele, em cima do paralama. Passei voando por cima do capô e caí do outro lado, né, do carro. A moto não fez muita coisa, graças a Deus. Quebrou mais ali as carenagens da frente, paralama, mas não chegou a tortar nada. As bengalas também não afetou as bengalas. Tem uma história também com esse scooter, que perto de casa tinha uma curva que ela fazia meio que um 180, né? Mas era uma curva bem aberta, largura praticamente de um campo e meio de futebol, porque dentro dessa curva tinha um campinho de futebol, né? Essa curva ela dava a volta nesse campo, então fazia um 180. E ela era em descida, então era uma descida assim pro lado esquerdo e fazia o 180 certinho. E lá de cima, quando você estava entrando na curva, você conseguia ver se tinha gente subindo, né, na contramão. E aí uma vez de garupa, eu pensei, vamos ver quanto que eu consigo sair dessa curvinha. Peguei, cheguei ali em cima embalado, olhei lá para baixo, não tinha ninguém subindo. Joguei lá pro canto na contramão para vir fazendo o desenho da curva mais aberto, né? Tentar sair melhor da curva. E aí eu conseguia sair dela a 80 por hora com garupa, né? Aí eu cheguei lá no campinho onde ficava a molecada, contei para eles, aí ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou, falando, não, é impossível, com essa moto, com esses pneus, com garupa ainda. Não, isso daí é história. E aí em cima dessa curva, do lado de fora dela, tinha uma ruinha que subia nela, por fora. E lá em cima tinha um estacionamento bem no meio da curva. E nesse estacionamento, você conseguia ver a curva todinha lá do alto, sabe? Parecia um camarote. E aí o molecada foi toda lá pra cima e mandou eu ir lá fazer a curva, porque eles não acreditavam, né? Aí eu peguei, subi lá, todo mundo lá olhando. Aí eu vim com meu amigo na garupa, que sempre tava comigo, né? Aí eu vim, fiz a curva. Aí eu subi lá pro estacionamento. O pessoal não acreditava, né? Tudo louco. Tinha um lá que tinha uma Aprilia RS50, que era o sonho, meu sonho, né? Uma moto 50 cilindradas com 6 marchas. Original, aquela moto sem os limitadores, batia uns 110 por hora. Era o sonho de toda a molecada, né?
E esse cara, ele era o pilotão lá da galera, né? Aí ele foi, viu, veio, começou a olhar os meus pneus, dar a volta na moto. Até me pediu pra ir dar uma voltinha pra ele ver como é que era. Ele foi, deu uma volta, voltou, olhou pra mim e falou: olha, não sei como que você faz isso não. Ficou de cara. Mas enfim, eu curti muito essa motinho, foi onde eu comecei a pilotar, a pegar estradinhas assim meio que de serra, sabe? Comecei a amar fazer curva, e é o que eu amo até hoje, né? É o que eu sempre digo, eu não sou piloto de malabarismo, de dar grau, de isso, daquilo, apesar de curtir. O meu negócio sempre foi sentir a moto no limite, sabe? No limite da aderência, no limite da frenagem. E ser o mais rápido possível. Isso sempre foi o que eu amei. Bom, então vamos ficando por aqui. Então essa foi um pouquinho da história da minha terceira moto. E depois dela eu acabei indo trabalhar porque minha mãe não queria trocar o meu scooter por uma moto. Eu louco para ter uma moto, né? Passei um verão trabalhando lá de ajudante de pedreiro e comprei a que foi a minha quarta moto. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então já se inscreve, já veja o vídeo da minha primeira e da minha segunda moto lá no canal. E logo logo vai vir o vídeo da quarta moto. Falou!